Boa noite a todos. Começamos mais um encontro dos estudos linguísticos literários na quarentena, que conta com a coordenação da professora Renata Rios e a organização composta pelos alunos Vitor, Maurília, Manuel, Luciano, Wesley e eu, Ana Carla. Lembrando agora que o link da presença será fornecido no final do evento. Mais um lembrete: certificados só serão emitidos na segunda semana de agosto. E quem estiver com as câmeras, por favor, desliguem. Vamos privilegiar a fala do nosso professor esta noite? Agora, vou apresentar o convidado de hoje. Felipe Lopes é professor certificado em ensino de língua inglesa e treinador de professores pela Universidade de Cambridge. É graduando em letras em inglês pela Estácio e vice-presidente do Brás TESOL Brasil Chapter, a maior organização de professores de inglês da América do Sul. Em 2015, Felipe fundou a English to Go, uma escola online que traduz toda a sua crença na singularidade de cada aluno, desejando proporcionar transformações na vida dos seus alunos por meio de experiências únicas, pensadas nos sonhos e objetivos de cada um. Boa noite, professor. Agora a fala é sua. Boa noite, Ana Carla. Boa noite a todos e a todas. Antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, agradecer à Universidade de Pernambuco, o pessoal do campus de Petrolina. Queria agradecer a Maurília, que entrou em contato comigo, e a todos que estão organizando esse evento. Infelizmente, eu não pude acompanhar todas as palestras por questão de gestão de tempo e tudo mais. Contudo, eu venho acompanhando sempre que dá, sempre que posso assistir uma palestra ou outra, e além disso eu venho vendo a grade também, as pessoas que estão palestrando, os temas, são temas bastante relevantes, e eu fico muito feliz, de ver a mobilização de professores para a gente conseguir impactar a qualidade de ensino dos professores, consequentemente impactar a qualidade de ensino para os nossos alunos, Bom, então, boa noite a todos que estão aqui mais uma vez. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu só vou pedir um tempinho, que eu estou acostumado a usar o Zoom nas minhas aulas, e já vou começar tomando uma surra aqui do... Tudo bem, professor. do Meet, mas só que... foi. Eu acho que foi. Olha, eu vou compartilhar minha tela e vocês me dizem se... Você está aparecendo, vamos lá. Só um minutinho, preciso habilitar aqui o Meet, acho que agora vai. Muito bem, já começamos bem, mas só preciso dar uma autorização aqui no computador para autorizar o compartilhamento de tela. Mais uma vez. Agora sim, agora sim. Mas tá tudo não, para mim tá tudo branco. Tá indo, professor. Eu acabei compartilhando a janela errada. Comecei, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Mas vamos chegar lá. Vai dar certo, vamos lá. Que agora. Professor, estão perguntando se você vai poder disponibilizar os slides no final. Vou sim, sem problema algum, apesar de eu acho que vocês, assim, meus slides são muito simples, posso disponibilizar sem problema, mas os meus slides são muito simples, vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Mas, enfim. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo ok, professor. Bom, maravilha. Sim, tá aparecendo. Perfeito, então. Bom, pessoal, o tema dessa palestra
é o desenvolvimento do profissional de língua inglesa, né, desafios e conquistas. E por que que eu tive interesse de falar, né, sobre esse tema? Para começar a explicar bem onde eu vou chegar, o caminho que eu vou percorrer nessa palestra, eu queria me apresentar, apesar de Marília, desculpa, de Ana Carla já ter o feito, mas queria mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória bem resumida. Como você já sabe meu nome, eu sou um Cambridge Certified Teacher, também sou treinador de professores. Essas duas certificações foram emitidas pela Cambridge. Como a Ana Carla também disse, sou vice-presidente do Brastiso, do Online Teaching SIG, e sou vice-presidente do Brastiso Bahia Chapter. Se vocês não conhecem o Brastiso... deixa eu fazer essa pergunta que eu queria ver a interação do pessoal. Alguém aqui já ouviu falar do Brastiso? Não, algumas pessoas estão dizendo que não. Pessoal, se todos vocês são professores de inglês, estão ensinando, sejam graduados ou não, procurem saber do Brastiso. Como a Ana Carla falou na minha bio, o Brastiso é a maior organização de professores de inglês da América do Sul. É uma organização que tem convênios com organizações do exterior, como o IATEFL e muitas outras, que TEFL é do Reino Unido. E o objetivo disso é a gente estar sempre promovendo eventos, iniciativas para que a gente crie uma comunidade onde os professores vão estar evoluindo juntos. Consequentemente, a gente vai ensinar e, enfim, transformar a vida dos nossos alunos de uma forma mais concreta, com maior qualidade. Então, eu realmente recomendo que vocês façam uma busca sobre o Brastiso, que vocês conheçam o Brastiso da cidade ou do estado de vocês. E, enfim, voltando para a minha fala, por que eu quis falar um pouco sobre a minha trajetória, digamos assim. Hoje, quando eu falo do meu currículo, eu me orgulho bastante, apesar de ser pequeno, apesar de eu ter uma longa trajetória pela frente ainda, eu me orgulho bastante, porque há um tempo atrás, eu não me imaginava de jeito nenhum com um currículo desse. Quando eu comecei a ensinar, eu estava muito perdido, diferente de hoje. Hoje eu tenho uma carreira sólida, com grandes perspectivas para crescer cada vez mais, contudo, nem sempre foi assim. Então, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ensinar em 2010, mas, na verdade, antes de falar da minha trajetória como professor, eu queria falar um pouco da minha trajetória como aprendiz de inglês. Eu queria interagindo com vocês, eu queria falar um pouco e queria que vocês fossem interagindo no chat. As meninas vão passando um pouco das mensagens para mim, eu vou lendo alguma coisa aqui também. Mas, para começar, eu queria perguntar para vocês como é que foi, de forma bem simples, como é que foi a trajetória para vocês aprenderem inglês? Foi algo fácil? Foi algo difícil? Foi complexo? Não foi? Como é que foi para a maioria de vocês? Difícil. É assim, algo bastante comum para a maioria das pessoas. Alguém colocou que não foi fácil, até hoje não é. Realmente não é algo fácil da gente conseguir gerenciar. Não é impossível, mas não é fácil. E daí, esse é um dos motivos que eu sempre cito a minha cidade. Né? Eu sou de Jequié, como eu falei, sou de Jequié do interior da Bahia, e eu sempre cito Jequié porque é muito complicado onde eu moro você aprender a falar inglês. Se hoje é complicado, imagine há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Era muito difícil. A gente não tem contato com estrangeiros, hoje até tem mais, mas há 15, 20 anos atrás era muito, muito difícil. E para completar, veja, eu faço parte das minorias, né? Então, eu venho de uma família pobre, eu sou negro,
e todas essas coisas juntas, eu quero que vocês percebam o impacto que tinha na cabeça de Felipe com 15 anos de idade, com 16 anos de idade. Eu queria o mundo, eu queria conquistar o mundo, eu queria muita coisa, queria fazer muita coisa, eu queria conhecer muitos países, eu queria conhecer muitas pessoas, mas era algo impossível para mim. E ponto. Eu acredito que em algum momento da vida de vocês já passaram por isso, por aquele momento que você tem uma vontade, um sonho muito grande de concretizar alguma coisa, mas você, não, isso aqui eu sei que não vai acontecer, não tem a mínima chance disso se tornar realidade. Então, por isso que eu apresento esse contexto. Pensem na minha cabeça quando eu tinha 15, 16 anos. Era muito complicado, era muito difícil e tudo foi complicado de começar a construir o meu conhecimento. Antes de eu seguir, eu queria fazer uma pergunta. Algum de vocês conhece Jiquié? Vocês conhecem a minha cidade? Alguns aqui da Bahia sabem onde fica, outros não sei como é que... Ó, por incrível que pareça, muitas pessoas estão dizendo que conhecem Jiquié. Jiquié, pessoal, para quem não sabe, é uma cidade que fica a 365 quilômetros de Salvador, a gente fica no sudoeste da Bahia, mas eu acredito que vocês vão conhecer Jiquié por causa disso aqui. Vocês ouviram falar do meme das mochilas gigantes? Pois bem, se vocês lembram desse meme, em 2017, esse meme ficou famoso no país inteiro, e minha cidade virou notícia por uma semana. Pois bem, essa cidade existe e eu sou daqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque, mais uma vez, é muito complicado a gente fazer a manutenção de qualquer projeto que você tenha em Jiquié. É muito difícil. Se você quer aprender outro idioma, é difícil. Se você quer aprender uma nova habilidade, é difícil. Se você quer estudar um curso, é difícil, porque a quantidade de cursos aqui sempre foi limitada. Agora está começando a mudar, eu fico bastante feliz com isso, mas sempre foi muito difícil. Então, por causa disso, crescer era algo que estava realmente muito além da minha concepção. Estava muito distante do que eu acreditava que era possível acontecer. Né? Então, pois bem, eu passei toda a minha infância com essa sensação de que era impossível tornar as coisas realidade, que era impossível. Eu tinha essa ideia de que eu iria nascer, crescer e morrer aqui. E era isso. Né? Contudo, sempre tive uma facilidade com o inglês. O inglês sempre foi a matéria que mais me chamou a atenção. Eu sempre tive muita dificuldade com todas as outras matérias. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas o inglês eu conseguia me destacar. Então, foi o que eu consegui evoluir mais fácil do que as outras habilidades, o que não quer dizer que foi fácil, que não quer dizer que foi uma coisa que eu simplesmente acordei e tinha domínio. Não, foi muito difícil. Foi muito suado aprender o inglês que eu falo hoje. E eu realmente acredito que por estar onde eu estou, por morar onde eu moro, essa caminhada se tornou ainda mais difícil. Só que eu participei de 3 escolas de inglês assim que foram fundamentais para o meu sucesso. E perdoem minha forma de falar por falar dessa forma mais descontraída, mas esse sou eu. Vocês vão entender porque cada coisa que eu falo vai fazer sentido mais na frente dessa palestra. E essas escolas que eu estudei foram os videogames, os filmes e música. Cada coisa dessas que eu falei, por mais que seja algo simples, algo supérfluo na vida de algumas pessoas, na minha vida foi muito importante, porque foi o único contato que eu tive com o inglês por muito tempo. E era complicado, por exemplo, quando a gente pensa no videogame. Eu não tinha videogame, eu jogava videogame na casa dos meus amigos, justamente por causa da questão financeira.
Música, ok, mas na época não tinha internet como tem hoje, eu tinha que comprar os CDs para ver as letras, então para comprar um CD era um CD por ano, porque CD era muito caro. Então, filmes, acho que filmes foram os meus maiores companheiros, porque acho que todo mundo passou por essa fase, todo mundo que vem da década de 90, final da década de 2000, passou por essa fase de alugar um filme na sexta-feira e devolver na segunda. Então, filmes foram bastante presentes na minha vida até ali no início da década de 2000. Quando os DVDs apareceram, aí minha vida mudou totalmente, porque o que eu fazia era assistir o mesmo filme 3, 4 vezes. Então, assistia o filme, às vezes, em português, às vezes, na segunda vez, já assistia o mesmo filme com áudio em português, mas com legenda em inglês. E depois, quando dava, eu assistia o filme com áudio em inglês e a legenda em inglês. Então, isso me ajudou muito, isso reforçou bastante as minhas bases. Quando a gente pensa na parte de metodologia, eu me arrisco a dizer que essa foi uma abordagem um tanto quanto lexical, se tratando do meu aprendizado, porque eu não estava me importando com as regras. Eu entendia as estruturas, internalizava as estruturas, e quando eu tinha oportunidade, as raras vezes que eu tinha oportunidade, eu tentava externalizar aquilo ali, tentava falar o que eu já tinha aprendido com os filmes, com os jogos e com as músicas. Alguém se identifica com isso? Vocês já passaram por essa situação de ter que usar esses tipos de recurso para fazer a manutenção do inglês de vocês, para vocês estarem em contato com o idioma? Legal, fico feliz que eu não tenha sido o único. Hoje fica bem mais fácil, né, gente? A gente tem YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem, enfim, uma infinidade de ferramentas, de plataformas, de sites, de muita coisa que ajuda a gente, mas vamos voltar no tempo. Na década de 90, no início da década de 2000, era horrível, era muito difícil, era tudo muito restrito, muito limitado. Enfim, então, com essa trajetória sofrida, digamos assim, né? Sofrida, eu consegui aprender, fui aprendendo do jeito que dava, e aos 16 anos, lá em 2016, foi por volta de 2006, 2007, eu já queria me dar uns anos aí de juventude. Lá para 2006, 2007, eu tive a minha primeira oportunidade de estudar em um curso de inglês. Imagine a minha felicidade, era uma pessoa que gostava tanto de idioma, que só podia aprender inglês por meio de série não. Série na década de 2000 não era comum, passava série na Globo e era isso aí. Então, por meio de filme, por meio de jogo, por meio de música, como eu já falei. E eu tive a oportunidade de ir para um curso. Eu estava muito feliz naquele momento. E eu me empenhava bastante para aprender. Chegou uma época que eu ia para o curso de segunda a sexta. Eu fiz bastante amizade com o pessoal do curso. Eu pedi para a diretora do curso me liberar para assistir aulas em outras turmas. E ela prontamente aceitou. E eu consegui ir de segunda até sexta, sem pagar um extra por isso. Isso foi um momento bem legal da minha vida. Foi um momento que eu tive um contato muito forte e prático com o idioma. E eu sabia que era aquilo ali que iria me acompanhar até o fim da minha vida, na questão de trabalho, né? Eu sabia que o que eu fizesse, não importasse o que eu fizesse, o inglês iria ser meu companheiro. E à medida que eu fui me desenvolvendo, tive um desempenho legal no curso, e eu tive a oportunidade em 2010, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso no exterior. Então, eu passei 3 semanas na Inglaterra, foi um curso simples, um curso rápido, não melhorei quanto eu esperava melhorar, pois 3 semanas, a gente sabe, é um período de tempo muito curto, e aí eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a ter as primeiras oportunidades de ensino, porque aqui em Jequié, há 10 anos, não tínhamos tantos professores fluentes assim. Então, em 2010, a gente tinha muitas escolas, tínhamos muitos professores,
mas poucos professores fluentes. A gente tinha uns professores que, na verdade, eram bastante tradicionais aqui na cidade, professores muito bons, mas era um número limitado. Então, quando eu voltei, não tinha trabalho, não tinha perspectiva. Me ofereceram um trabalho de professor e eu fui ensinar. Nesse momento, eu estava, assim, pós-ensino médio. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, mas eu tinha um problema que eu só vim entender esse problema há 3 anos. Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado com TDAH em 2017. Então, até 2017, toda a minha vida escolar, minha vida acadêmica, foi horrível. Foi horrível, porque as minhas notas eram muito baixas, eu não conseguia escrever uma redação. De 2018 até 2008, vocês percebem, né? Eu troco os números muito fácil, meus slides são muito simples, não tem muita coisa escrita, justamente porque eu me perco, eu não consigo ler com precisão textos muito grandes. Então, assim, é algo bastante complicado. E de 2009, 2010, quando eu comecei a fazer vestibular, até 2013, eu fui eliminado de todos os vestibulares que eu tentei. Ou tinha um score muito baixo e não conseguia nem chegar perto da aprovação, e eu deixei o vestibular de lado. Então, nesse meio tempo, me apareceu a oportunidade de ensinar. Eu comecei a ensinar, achei legal, foi um desafio para mim. Realmente, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti útil, mas essa sensação durou pouco. Eu comecei a ensinar exatamente em agosto de 2011. Estava bastante empolgado. Minha primeira aula foi um caos. Não tinha a mínima noção de planejamento, não tinha a mínima noção de metodologia, mas sobrevivi e fui conduzindo até 2013. Em 2013, eu já estava totalmente desmotivado de ser professor. Eu não queria mais ser professor de inglês, por causa de muitas coisas que envolviam, enfim, vários fatores. Não estava feliz com a franquia que eu trabalhava, franquia ótima, franquia muito boa, mas haviam coisas que eu não estava muito engajado, né? Então, qual foi o meu problema? Eu comecei a ficar muito triste. Tudo que eu imaginava era como eu iria fazer para deixar o ensino. Então, eu comecei a tentar trabalhar como tradutor, tentei trabalhar como tradutor de jogos, eu até tentei fazer engenharia civil, que não tem nada a ver com inglês. Mas parece que é o mundo, né, a vida conspirando para que eu me mantesse em relação, né, com o ensino de inglês. Eu não consegui mudar de profissão, até que em 2015 minha vida mudou. Eu assisti uma palestra do professor Clóvis de Barros, e eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, essa palestra dele. Essa, na verdade, não é uma palestra, é uma entrevista dele no jogo, onde ele fala, na verdade, da filosofia, ele fala da felicidade na perspectiva da filosofia. E quando eu assisti essa entrevista, eu percebi que eu era muito feliz ensinando inglês. Eu amava ensinar inglês. A questão é que eu estava infeliz com muitas coisas que aconteciam na escola. Mais uma vez, a escola não era a vilã da história, não tinha necessariamente um problema com a escola. A escola tinha diretrizes, tinham procedimentos que eu não estava de acordo. E eu percebi que se eu quisesse ser feliz sendo professor de inglês, eu deveria iniciar o meu próprio trabalho. Eu deveria trabalhar por conta, e foi isso que eu fiz. Então, eu tive a ideia de ensinar online. Não foi fácil assim. Eu passei muito tempo pensando em como eu iria fazer isso. E eu não sabia, não tinha ideia de como partir. Eu não tinha dinheiro para comprar uma bandeira de uma franquia. Eu não tinha dinheiro para colocar uma sala e começar a ensinar. O que eu sabia é que eu precisava tomar uma iniciativa. Desculpa. Então, depois de muitos meses pensando, eu tive a ideia. Por que não ensinar online? Veja a minha inocência. Aqui vai ser perfeito. Eu vou abrir uma turma de inglês instrumental. Na época, eu acreditava que só inglês instrumental era possível ensinar pela internet. Então, eu tentei abrir essa turma,
contratei uma sala de aula virtual. Na época o Zoom não era tão popular, o Google Hangouts era limitado, o Skype era limitado. Então eu contratei uma sala, peguei dinheiro que eu até não tinha, paguei essa sala em dólar, fiz um teste e aconteceu o quê? Não consegui um aluno. E a minha ideia de ensinar online foi down the drain. Então eu tive que engavetar isso aí, tive que deixar em stand-by por um tempo. No primeiro semestre de 2016, eu tentei ensinar online de novo. Aquela ideia veio com mais força. E, mais uma vez, eu falhei. Eu não consegui fazer com que o business andasse. E no segundo semestre de 2016, alguma coisa me falou, tenta de novo, e eu fui para cima, consegui, na verdade, eu não comecei a ensinar no segundo semestre de 2016, eu gravei um vídeo e postei no meu Instagram, e aí as coisas mudaram. As pessoas começaram a me ver, e eu não sei se vocês conhecem o meu trabalho no Instagram, eu faço vídeos, fazia vídeos dando dica em inglês, hoje eu faço mais um trabalho voltado para professores, afinal eu me tornei treinador de professores, e eu falo com influência do inglês britânico muito forte. As I lived in the UK, and I tried to, I listened to many heavy metal bands from the UK. Speaking British English it actually became something quite normal to me. E quando as pessoas me ouviam falando com essa pronúncia, aquilo aí foi um frisson, e muitas pessoas começaram a me notar, e aí foi quando as coisas começaram a dar certo, né? As coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a andar, e eu vi o potencial que tinha no ensino online. Então, veja, o que eu quero mostrar nessa palestra? Até já falei demais aqui, contando a minha história, mas vocês vão perceber porque eu contei essa história. Porque tudo faz parte desse contexto. Tudo vai fazer parte do que eu preparei para compartilhar com vocês. Quando eu fui reconhecido, que eu comecei a fazer o meu trabalho pela internet, eu vim perceber que tudo o que eu queria fazer era possível. Então, todas aquelas ideias que eu tinha na minha adolescência, que eu achava impossível de concretizar, até mostrar, eu achava impossível de concretizar, eu consegui concretizar e venho conseguindo ao longo da minha vida adulta por causa do ensino de inglês. Então, eu pude conhecer outros países, eu pude conhecer grandes nomes do ensino de inglês do Brasil e do mundo. Eu pude conhecer Paul Selissen. Para quem não conhece Paul Selissen é um grande professor de inglês, é um grande nome do IELT mundial. E para quem trabalha com cursos de inglês, ele escreveu o New English File e várias outras coleções. Conheci Vinícius Nobre, conheci vários nomes. Eu sou headbanger, né? Eu escuto metal. E uma das minhas bandas favoritas é o Angra. E eu consegui conhecer o ex-vocalista do Angra, do Falaschi. Ele veio até a minha cidade para promover a English to Go, que foi a escola online que eu criei. E, enfim, conheci vários países. Conheci a Irlanda, a Polônia, a Alemanha. Assisti o show do Creator, que é uma banda de thrash metal que eu sou muito fã, em Londres. E toda vez que eu paro para lembrar disso, eu não quero soar show off, mas toda vez que eu paro para lembrar disso, e eu lembro do Felipe, de 17 anos, 16 anos, é algo assim surreal. E eu quero mostrar para vocês, eu quero compartilhar com vocês 5 dicas que eu acredito que eu executei todas essas dicas e me levaram onde eu estou hoje. Eu acredito que qualquer professor pode chegar onde quiser seguindo esses passos. Não necessariamente na mesma ordem ou não necessariamente da mesma forma que eu segui, mas esses passos vão com certeza alavancar vocês, né, para onde vocês estão almejando na carreira de vocês. É importante salientar, importante deixar muito claro o poder do sonho da gente, o poder do objetivo da gente. Sempre corram atrás dos objetivos que vocês têm, dos sonhos que vocês têm. Porque a maior
a maior força que pode motivar vocês, o maior combustível que vocês podem ter são os sonhos de vocês. Então, nunca esqueçam os sonhos de vocês, sempre mantenham, deixem claro onde vocês querem chegar, porque esses sonhos vão levar vocês aonde vocês estão querendo chegar. E para isso, agora sim, indo direto para as dicas, né? Espero que não tenha falado demais, mas como eu disse, serve para contextualizar as dicas que eu vou mostrar para vocês. A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: show your better self. Show your better self. O que eu quero dizer com show your better self? Gente, nós, como professores de inglês, ou enfim, qualquer matéria, nós estudamos muito para ser bons professores, para ser bons profissionais, para estarmos capacitados, né, no nosso trabalho, mas nós temos um dom. Né? A educação para as pessoas, para mim, é um dom. Né? Eu não gosto de só atribuir isso ao dom, porque parece que a gente desmerece, ao menos na minha visão, desmerece a trajetória, o estudo que a gente tem, mas a gente tem um dom. Né? E acontece que a gente só mostra esse dom na sala. Só as pessoas que têm a oportunidade de ver o superpoder que a gente tem são nossos alunos. Então, o que eu quero propor, a dica que eu quero dar, que eu fiz de forma intuitiva, eu admito, mas que deu muito certo, é mostrar o melhor que vocês têm ao mundo. Vocês estudam muito para serem os professores que são, ou estão estudando muito para se tornarem ótimos professores no futuro. Então, vocês têm muito a oferecer, muito a mostrar para o mundo. Então, mostrem o que vocês sabem fazer, mostrem o que vocês têm de melhor. Veja, eu nunca quis ser reconhecido como o professor do sotaque britânico somente. Eu queria ter um impacto na vida dos meus alunos. Sempre quis, é algo que eu quero, que eu quero ter, que eu quero continuar tendo até o fim da minha vida, é o impacto na vida dos meus alunos. É um aluno começar um curso comigo e chegar no final, Felipe, eu consegui atingir o meu objetivo por sua causa. Isso, para mim, vale mais do que falar com sotaque A, B ou C. Mas é uma característica minha, eu falo com uma influência do inglês britânico, e isso me promoveu. Então, veja o que vocês têm de melhor e mostrem para o mundo. Hoje em dia, com as redes sociais, isso fica mais fácil. Né? Então, a gente pode ter ali nosso perfil profissional no Instagram, no Facebook. Me perdoe, mas quando eu falo português, eu não consigo falar qualquer coisa em inglês com pronúncia em inglês. Então, eu vou falar normal mesmo. A gente pode criar um perfil no Instagram, no YouTube, no Facebook, justamente para mostrar o nosso lado profissional. Né? A gente não precisa também ficar só retido às redes sociais. Você pode fazer várias ações na tua cidade, promover uma open conversation em algum lugar, em uma lanchonete, um café, alguma coisa assim, e sempre mostrar o trabalho de vocês. Mas façam isso, mostrem o trabalho de vocês, mostrem a competência de vocês. Isso vai projetar vocês para em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Foi o que abriu as portas para mim, foi ter gravado aquele primeiro vídeo, mal gravado, simples, condição simples, mas ter colocado lá no meu Instagram, no meu Facebook. Isso me levou a conhecer outros professores, que me levou a conhecer vários alunos de fora, e, consequentemente, esses alunos foram se tornando a base, né, do meu trabalho online. Eu já trabalho com ensino online há 3 anos, hoje vivo inteiramente disso, e eu sei que a gente está tendo que muitos professores estão tendo que se adaptar devido à pandemia, né, mas eu já vinha fazendo esse trabalho antes por causa dessa atitude. Outro ponto que eu acho super importante é improve your English constantly. Nunca acredite que, porque você tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de estudo, que você não tem o que melhorar, não tem inglês. Sempre há o que melhorar. Sempre há o que melhorar. Não caiam nessa armadilha quando um aluno, outra pessoa, nossa, seu inglês é incrível, seu inglês é fantástico. Pode ser sim, mas sempre busque melhorar. Sempre busque melhorar, porque todas as pessoas que eu conheci que tomaram isso como verdade ficaram presas no tempo.
E a gente precisa estar em constante evolução, a gente sabe disso, a gente vê na faculdade, mas a gente sabe de forma bem tangível que as línguas são vivas, elas evoluem. E se a gente não tá ali, não tiver em constante contato, não tiver estudando, não tiver sempre tentando melhorar, a gente não consegue progredir com a nossa evolução. Então, uma das dicas que eu posso dar para vocês, eu sei que é muito difícil, a depender de onde vocês estão, para pegar a minha realidade, para ser bem preciso, aqui em Jequié, como eu disse várias vezes no início dessa palestra, é muito difícil melhorar o inglês. Mas só que hoje a gente tem redes sociais, a gente tem YouTube, Facebook, que a gente tem vídeos, a gente pode estar assistindo, a gente pode baixar aplicativos que vão nos auxiliar. E, além disso, a internet nos ajuda a encurtar distâncias. E hoje você pode ter um tutor muito bom, um tutor muito bem qualificado, muito bem capacitado, que mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, mas ainda assim está ali te auxiliando com o teu progresso. Isso é muito importante a gente salientar. Outro ponto que eu posso sugerir são os exames de proficiência. Eu não gosto de pensar nos exames como o ponto final do estudo. Eu acho que os exames são o meio para um fim. Então, quando você mira em um exame tal, para atingir tal nível, para você chegar naquele nível, não puramente pelo exame, mas se você have a good time during the process and enjoy the path, make the most of the path, você vai conseguir, de fato, evoluir bastante, tendo o exame só como uma meta. Quando você atinge aquela meta, tem outra meta a ser atingida e outro processo a ser percorrido. Eu gosto muito de trabalhar com metas, tanto com os meus alunos quanto comigo. Outro ponto, o terceiro ponto que eu queria abordar é develop your teaching skills. Sempre leve em consideração que, assim como o idioma, ensinar é algo que pode estar sempre em constante evolução. São processos diferentes, mas os dois estão em constante evolução. E a gente tem um curso de letras, a ideia inicial, por exemplo, que eu tinha quando eu estava lá no início do meu curso de letras, depois de ter tentado, sei lá, umas 6, 8 vezes vestibulares, e finalmente ter sido aprovado no curso de letras, uma das ideias que eu tive foi que, para eu ter um destaque na minha carreira, eu iria precisar fazer o meu curso de letras, então iria demorar uns 4 anos para fazer o curso, se eu não perdesse em matéria nenhuma, o que é muito difícil por causa do meu problema de aprendizado. E aí depois eu iria ter mais 2 anos de mestrado, e depois mais 4 de doutorado. Então, para mim ficou eu comecei a colocar na ponta do lápis a trajetória, o tempo que iria me tomar essa trajetória. E eu estou disposto a fazer isso, eu estou no último período do curso de letras, e logo vem o mestrado e tudo mais. Mas nesse meio tempo eu não quis esperar para fazer minha carreira crescer, para me tornar um bom profissional. Então eu comecei a trabalhar com outras coisas também. Então eu fui atrás de certificações que pudessem melhorar o meu ensino. E aqui eu trouxe algumas sugestões. A gente tem o TKT, que é o Teaching Knowledge Test, que é promovido pela Cambridge, que é um teste que avalia o teu conhecimento como professor. O CELTA, o CELTA foi um divisor de águas na minha vida. O CELTA é um certificado promovido pela Cambridge também, um certificado de ensino de língua inglesa para falantes, né, de outras línguas. E a gente tem o CERTISL, que é um equivalente ao CELTA, só que o CELTA é promovido pela Cambridge, é um exame da Cambridge, é uma certificação da Cambridge, enquanto o CERTISL é da Trinity College. E, como eu disse, o CELTA foi um divisor de águas na minha vida. Eu vim perceber que muitas das práticas que eu tinha não estavam 100% condizentes com o que deveriam ser. O meu ensino melhorou bastante. Foi muito difícil. Eu estava falando com a Carla quando a gente começou. Foi muito difícil sobreviver ao CELTA, mas eu consegui. Isso me possibilitou ser um professor com uma didática consistente, uma didática sólida e independente.
Eu tinha um grande problema, quando a gente tirava o livro da franquia, eu não sabia para onde ir em relação ao ensino de inglês. Hoje não, hoje se for para dar uma aula sem livro, eu já consigo, graças ao Celta. Depois do Celta, nessa jornada, a gente tem o Delta, ou o Deep TESOL, ou muitos outros equivalentes, né? Mais uma vez, o Delta é o diploma de ensino de língua inglesa promovido pela Cambridge. O Deep TESOL também é o diploma, mas só que é o equivalente promovido pela Trinity College. Essas certificações, elas não necessariamente têm o peso de uma graduação, mas, por exemplo, um Delta tem um peso muito grande, todas elas são bastante reconhecidas ao redor do mundo, e o Delta tem um peso muito forte em relação, por exemplo, se você faz o Delta, você tem 30% de desconto nos créditos em um mestrado, em várias universidades, na verdade, ao redor do mundo, na Europa principalmente. Outro ponto que eu recomendo muito é conferências, eventos como esse, né? O pessoal, com muito carinho, promove para que a gente discuta, troque ideias, a gente vá sempre melhorando, nos capacitando cada vez mais. E workshops ministrados por os professores, afinal, acaba sempre sendo uma troca. Né? O que você sabe é uma coisa que o outro professor não sabe, e você pode contribuir com o aprendizado desse professor, ministrando um workshop para esse professor, um curso, e outro professor também, da mesma forma, pode ministrar um curso, ministrar um workshop, e assim você está evoluindo constantemente. Isso aí nos leva, direta e indiretamente, ao nosso quarto ponto. Don't be a lone wolf. Não seja um lobo solitário. E por muito tempo eu acreditei que eu deveria ser um lobo solitário, mas eu vi perceber que quando eu encontrei amigos que estão na profissão, que são ótimos profissionais, aquilo ali foi fantástico, pois eu tive uma inspiração muito grande. Eu sabia, quando eu comecei a conhecer professores muito capacitados, que a gente se tornou amigo, eu comecei a entender aonde eu deveria ir na minha vida. Ficou muito claro quais caminhos eu deveria percorrer. Então, ok, se eu quero seguir a área acadêmica, tem esse caminho aqui. Enquanto eu não vou conquistando cada etapa da área acadêmica, eu posso seguir por aqui. E, às vezes, se você seguir esse caminho, qualquer caminho do ensino, é um caminho difícil, é um caminho pesado, e às vezes a gente precisa de um companheiro ou companheiros para a gente compartilhar nossas dores, compartilhar nossas alegrias. E é uma coisa que eu recomendo com toda certeza. Não seja um lobo solitário. Sempre encontre amigos que tenham a mesma visão que você tem para te jogar cada vez mais para cima. E a última coisa que eu queria sugerir, e acho que essa é a mais impactante e a mais importante. Dream on and dream big. Sonhem. E sonhem alto. Sonhem muito alto. Sonhem com coisas que vocês que em tese, nunca seria possível que vocês iriam conseguir concretizar, mas sonhem e corram atrás. Não importa o que os outros tentem falar, porque à medida que a gente vai... É engraçado que à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai entrando no mundo dito real, mundo dos adultos, as pessoas que convivem com a gente cada vez mais destroem os sonhos da gente. Então você não pode... É complicado, porque você não pode querer fazer alguma coisa que está fora do padrão, pois todo mundo já veio com aquela ideia, isso não vai dar certo, não. Para com isso. Ou assim, tenta fazer isso, porque isso não pode dar certo. Então, assim, vale lembrar que na vida, tudo que a gente faz nos traz riscos. Então, se você trabalha para uma escola, você está correndo risco. Você corre risco de ser demitido, você corre risco, enfim. Se você trabalha por conta, você corre risco de não ter alunos, você corre risco de não conseguir pagar suas contas. Se você trabalha para o Estado, os riscos são menores, mas você ainda assim corre risco. Você corre risco de ser exonerado. Enfim, tudo na vida você corre riscos. Então, se você corre risco com tudo, particularmente, eu penso que a melhor forma de correr risco
é com aquilo que faz a gente feliz. Então, eu realmente sugiro, eu realmente recomendo que vocês sonhem com o impossível e que vocês tentem concretizar o impossível. Se você mirar na Lua e errar, né, ao menos você conseguiu chegar no céu. Eles falam uma coisa do tipo assim, eu não lembro o ditado exatamente, meu TDAH não ajuda, mas quanto mais alto você mira, mais longe você consegue chegar, mais alto você consegue chegar. E se você não chegar no teu objetivo, ainda assim você vai ter conseguido chegar muito distante, né? Então, pessoal, esses são 5 passos que eu percorri e que eu sugiro que qualquer professor, principalmente os professores que estão se lançando de forma solo. Essa palestra não tem como objetivo promover o ensino online ou promover o ensino, a carreira solo, em detrimento ao ensino público, ou dizer que um é melhor que o outro, nada disso. O que eu quero promover aqui é uma reflexão em relação à nossa carreira e que a gente pode ser um profissional reconhecido, que a gente pode ter uma vida digna, uma carreira sólida, de várias formas. Esses são os passos que eu percorri, esses são os passos que eu recomendo. Minha carreira está só no início, e eu acredito que vai cada vez subir mais. E eu espero que a carreira de vocês também decole muito, e também espero que esses passos, essas dicas, tenham sido de grande valia para a evolução de vocês, não só como professores, mas também como seres humanos. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que me escutou aqui, queria agradecer ao pessoal da Universidade de Pernambuco, que me convidou, mais uma vez, eu fiquei muito feliz com o convite, e stay in touch! Me sigam nas minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram aqui, que é um Instagram voltado para teachers, eu posto dicas de metodologia, dicas de inglês, dicas de tudo para ajudar os professores a se capacitarem cada vez mais. Se você quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram, você pode mandar um e-mail por aqui também, contato@englishtogo.com.br. E, mais uma vez, thank you very much. E eu queria ouvir agora, vocês queriam bater um papo com vocês, com todo mundo, queria que a gente trocasse algumas figurinhas aqui em relação ao nosso processo, né, de crescimento da nossa carreira. Professor, a gente vai ler umas perguntinhas que vieram aqui no chat, tá bom? Aí depois a gente abre os microfones para eles. Maravilha. Estão perguntando aqui o que você acha do Duolingo e do Spico e se você aconselha ou indica outros aplicativos para idiomas, para aprender idiomas. Veja, eu aprendi, eu falo alemão também em níveis muito básicos, e eu aprendi muito de alemão com o Duolingo. Algumas pessoas não gostam. Então, a minha dica, não só para o Duolingo, mas para qualquer aplicativo, faça um teste. Experimente. Porque quando a gente para ver, principalmente as questões de teorias de aquisição linguística, né? A gente vê que alguns teóricos defendem que a gente é tipo Stephen Krashen, quando ele começou a promover a teoria de aquisição linguística dele, ele defendia que todo mundo aprendia, né? Da mesma forma. Outros já defendem que não, que cada um aprende de um jeito. Eu particularmente acredito que a motivação é um fator determinante no aprendizado. Então, se o Duolingo traz benefícios para você, ótimo. Se ele não traz benefícios para você, tenta outro aplicativo. E aí, perguntaram sobre quais aplicativos eu recomendo. Eu não sei, porque quando eu comecei a trabalhar o alemão, o primeiro aplicativo que eu usei foi o Duolingo, ok. Mas, assim, o meu perfil de aprendizagem não é necessariamente ligado com aplicativos. Eu gosto de coisas mais interativas. Eu gosto de, tipo, ir na prática mesmo. Então, eu aprendi alemão de outras formas. Eu aprendi alemão, um pouco de alemão pessoal, eu aprendi mais parecido com o inglês. Eu assistia muita coisa em alemão, mesmo sem entender. E fui tentando falar com todas as raras vezes que eu tive a oportunidade de falar com alguém que falava alemão, ou com algum alemão mesmo, eu tentava me arriscar. E foi assim que fui me desenvolvendo. Enfim, resumindo,
faça um teste e vejam se é interessante para você, se aquilo ali te motiva, se aquilo ali te prende, se aquele aplicativo te prende. E se você estiver aprendendo, é um ótimo paliativo até você ter um momento mais consistente, né, para treinar o idioma. A Tarliene pergunta: para quem visa fazer mestrado, o que significa essa proficiência exigida? É equivalente ao básico de inglês? Olha, isso depende muito, porque quando a gente pensa, por exemplo, eu vou dar o exemplo da UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é a universidade que a gente tem aqui em Jequié. Quando você faz a prova de proficiência na UESB, a depender do curso, logicamente, a tua proficiência é avaliada a partir de um texto que você lê. Então, te dá um texto, você tem que fazer a interpretação do texto e responder. Então, na minha concepção, não é que seja fácil, mas é mais fácil, por exemplo, do que uma prova de proficiência da Cambridge, que avalia a tua escrita, a tua leitura, a tua fala e a tua escuta em diversos níveis. Então, são perfis diferentes de proficiência. Então, a gente tem que entender, qual é o objetivo que a gente tem. E para o mestrado, ao menos a maioria das universidades dos alunos que eu preparo e fazem prova de proficiência nos mestrados, tem esse perfil. São raras as universidades que eu tive acesso, assim, os meus alunos tiveram acesso, que tinham avaliação oral ou algo do tipo. Agora, muitas universidades também aceitam as proficiências da Cambridge, o TOEFL, algumas aceitam o IELTS, se não me falha a memória. Então, varia muito. A Roberta perguntou: e o que fazer quando se tem vergonha? Posso até ter algum conhecimento teórico, mas travo a falar, morro de vergonha e tenho medo de parecer pedante. Isso é algo, na verdade, é algo complicado, porque todo professor fala, não, você não pode ter vergonha. Mas, mais uma vez, se a gente volta nas questões teóricas de aquisição linguística, e aí o próprio Steven Krashen também fala do filtro afetivo. Se você está em um ambiente onde a tua ansiedade é alta, a tua autoestima é baixa e a tua motivação é baixa, você não retém o que você aprende. Aquilo ali impacta diretamente no teu aprendizado, né? E se acontece ao contrário, se você está em um ambiente que proporciona a você uma motivação alta, uma autoestima elevada e uma ansiedade baixa, você já consegue reter melhor o que você está querendo aprender. Então, o aprendizado afetivo é muito importante. O que acontece? Quando você tem vergonha de colocar em prática o que você sabe, a minha maior sugestão é você estar com pessoas que não são tóxicas. E eu vou te dizer por quê. Porque quando se trata de aprendizado, a gente sabe, a gente tem 4 habilidades que compõem a fala, e para a gente evoluir em cada habilidade, a gente precisa praticar cada habilidade. Por que a gente tem alunos que são muito bons no listening, no writing, ou no reading, e no speaking, eles geralmente não são tão bons? Porque falta a oportunidade de praticar speaking. Então, para você melhorar o teu speaking, você precisa praticar cada vez mais o teu speaking. E da minha visão, é você estar praticando com pessoas que não são tóxicas, pessoas que te proporcionam ou pessoas ou ambientes, né, que te proporcionam esse aprendizado afetivo mais efetivo, né? Okay. A Flávia pergunta: qual a primeira certificação internacional que você recomenda para alguém que já tem conhecimento e já atua na área? Olha, eu acho que o TKT. Eu acho que o TKT é O TKT, na verdade, não é a certificação inicial. Se a gente for colocar numa escala, o TKT... Deixa eu até voltar aqui. O TKT, esse primeiro aqui, ó. O microfone tá pegando na camisa aqui. O TKT, ele vem... O TKT, se a gente colocar na escala, ele vem um pouco depois do CELTA. O CELTA é a qualificação inicial.
Só que o CELTA, se a gente for pensar no contexto europeu, o CELTA, ele é uma certificação inicial para pessoas que nunca ensinaram e querem ensinar, querem aprender metodologia e tal. Então, o CELTA vai dar aquele embasamento teórico, mas também vai te dar prática. O CELTA é muito difícil, é um curso que dura 6 meses, realmente, o CELTA é puxado. E depois do CELTA, tem o ticket para certificar ali o que você aprendeu no CELTA, né? Então, veja, eu conheço muitas pessoas que pegaram, nunca fizeram CELTA na vida, fizeram um ticket, às vezes compraram um livro, ou pelo que aprenderam na faculdade, fizeram o ticket, passaram no ticket, mas só que ainda as práticas de ensino não estão tão claras. Respondendo a pergunta, se você já tem experiência, o ticket eu acredito que seja uma ótima certificação para professores inicial, mas também vale a pena a gente lembrar que muitas das práticas, eu falo por experiência própria, muitas das práticas que eu considerava normal, e às vezes conversando com outros professores, era um consenso que todos os professores achavam normal. Quando eu fui fazer o CELTA, eu percebi que não era o que eu imaginava. Um exemplo disso é quando a gente trabalha reading. Eu costumava muito trabalhar reading com os meus alunos e pedir para eles lerem em voz alta. Quem aqui, quando pede para o aluno ler, pede para o aluno ler em voz alta? Deixa eu ver aqui no chat, ver se alguém... Você faz isso, Ana Carla? Faço. Mas eles morrem de vergonha. Muitas pessoas estão dizendo eu fazia isso, gente. Eu fazia isso também. Agora, vamos pensar. Se você pede para o aluno ler em voz alta, você está treinando reading ou você está treinando speaking? E aí, Ana Carla, você está treinando o quê? Eu acredito que é os dois. Na verdade, a gente está treinando o speaking como habilidade primária e o reading talvez como secundária, porque o objetivo do reading é você decodificar o texto. Mas, às vezes, quando o aluno está lendo em voz alta, ele está concentrado na pronúncia, está concentrado nas suprasegmental features da pronúncia, da fala, e a compreensão do texto não fica clara. Então, às vezes, o aluno leu, e você pergunta, e aí, o que, é que você entendeu do que você leu? Eu não sei, professor. Então, isso foi uma das coisas que eu acreditava, e no CELTA eu vi que o indicado é quando você vai trabalhar com reading, trabalhar com leitura com os olhos. E aí ele decodifica o texto, lindo. Né? Você fez uma aula de reading consistente. Então, enfim, resumindo a pergunta, TKT, mas eu sempre recomendo o CELTA se as práticas, se você ainda tem alguma dúvida em alguma prática ou outra. Apesar do CELTA ser um investimento financeiro muito alto, mas se você tiver oportunidade, se você puder se preparar, invista no CELTA, que vai ser um divisor de águas na sua carreira. Ok. Professor, a gente vai abrir para as perguntas agora o microfone. Marília gostaria de perguntar. Maravilha. Vamos abrir com a Marília, isso. Depois os outros vão perguntando, tá bom? Vamos começar com a Marília? Uhum. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu só gostaria mesmo de agradecer as suas falas, Felipe, me encorajam muito, eu não canso de ouvi-lo. Muito obrigada de verdade. Você me inspira muito, é uma inspiração, com certeza. E eu vi aqui no chat muitos comentários positivos, então eu gostaria de reforçar meu agradecimento a você, porque de verdade você me inspira bastante. Obrigado, Marília. Eu fico muito feliz de escutar isso de você, dos nossos colegas de profissão que estão aqui. E eu queria aproveitar o momento só para falar uma coisa bem rápida, principalmente em relação a esse tipo de palestra. Em um momento da minha vida, como eu disse, em um momento da minha vida eu estava muito perdido e eu precisava de alguma luz para saber para onde eu deveria ir. E hoje eu quero promover isso aos professores. Né? Eu quero mostrar, não dizer assim, olha, esse é o caminho que você tem que seguir, mas mostrar, olha, essas são as possibilidades que você tem para seguir. Então, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir para o crescimento de vocês, direto ou indiretamente. Eu sei que, de alguma forma, lá na frente, vocês vão contribuir com o meu. É uma troca que a gente
né, fazendo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de você ter me convidado. Obrigado. Perguntas para o professor agora, quem tem? Hello, hello. Oi. Are you fine? My name is Naitalo, and I would like to say that I'm very excited about your talk. Thank you very much. Thank you. You are very, very brave and an example. Thank you. I love the British accent so much too, and Thank you. I have made a lot of British friends, right? Yep. And when we talk almost every day. Cool. That's fantastic. It helps very, very much. Yep. I was never ashamed, even when my English was not quite understandable. But I have a tactic. I go for a walk with my dog, and there is no friend. I keep talking on my cell phone with imaginary friends who are also British, of course. That's amazing. That's tactic. We need to do that, right? Yeah, I've been doing it a lot. I mean, nowadays I don't do it that much because I keep practicing English while, teaching. But in the past, when I didn't have paper to practice, I would spend a lot of time talking to myself, so that's a nice practice. Maybe it's not the ideal one because we're not facing, a real context, a real situation, but that's fantastic. At least we're practicing it. So I definitely raise this flag. And well, thank you for the words, Nathan. It means a lot. I mean it. I appreciate it. Right. Okay, thank you. Good night. Só para deixar ter certeza, só para deixar claro que todos entendam, Nathan sugeriu, quando ele vai passear com o cachorro dele, ele sai com o cachorro e pega o celular e faz um roleplay falando com algum amigo imaginário, né? De outro país. Foi uma tática que eu fiz muito, uma forma de praticar meu inglês que eu fiz por muito tempo. Hoje eu já não faço mais tanto, porque eu pratico todo dia com as aulas. Principalmente agora que estou trabalhando com professores, o nível é bem alto, mas me ajudou muito, por muitos anos, esse tipo de prática, assim, salvou a minha prática do inglês. Foi bem legal. Mais alguém? Oh, hello, teacher, professor. Hello, Elps. Oh, my English is terrible, but I study more every day. Your English is not terrible. I can't understand you. Peraí, antes, eu queria... Desculpa te interromper, Elps, mas eu queria falar algo aqui em português para ter certeza de que todos entendam. Nunca deixem que alguém fale que o inglês de vocês é ruim. Não importa se você é um aluno, um aprendiz A1, A2, B1, não importa. Não importa. Se vem um estrangeiro de lá para cá, se você vai daqui para lá, e mesmo com seu inglês A1, você está se comunicando, quem está promovendo a comunicação é você. Você que está levando a comunicação nas costas. Então, nunca deixem alguém dizer que o inglês de vocês é ruim. Nunca deixem alguém simplesmente make fun of the way you speak, porque você está aprendendo. Nunca aceitem isso como verdade. Você está entendendo? Nunca peçam desculpas pelo inglês que vocês têm, porque vocês que estão promovendo a comunicação ali. Quando um aluno meu pede desculpa porque fez alguma coisa errada, assim, nossa, velho, eu fico possesso, porque o que importa é a comunicação que a gente está promovendo. Então, desculpa eu ter te cortado, Ops, mas enfim, pode continuar.
Então, eu tive até uma experiência assim, né, que assim, eu aprendi muito e como você falou, acho que eu sou da sua época, assim, mais ou menos, eu vou falar bem rápido, porque eu falo demais. Se eu não tiver muita coisa pra falar, eu acabo falando merda. Mas, assim, eu mesmo, eu tive uma experiência, assim, quando antigamente, eu lia muito, assim, né, de banca de revista, eu comprava aquelas revistas que vinham com CD, aquela fita cassete ainda da Globo, e pegava as músicas, e aí eu tive a oportunidade no meu trabalho teve uma auditoria lá, vou resumir bem rápido aqui. Teve uma auditoria lá, e teve um auditor, né, que veio da Califórnia, e aí ela veio com a tradutora e tudo. Aí eu falei, nossa, deixa eu falar inglês com ele, porque eu sou bem cara de pau, né? Mesmo eu não sabendo quase nada, eu assim, dou as caras. Aí o pessoal falou, vai lá e tal, quer treinar alguma coisa? Eu falei, não, peguei pedaço de música, assim, que eu sempre gosto, peguei Coldplay, peguei primeiro eu peguei a música que era do Rolling Stones, eu Please on me to introduce myself, my name is Elpid, já comecei logo a conversa assim. E aí eu falei, e começava a emendar a música assim do Coldplay, Nobody Say It Was Easy, ninguém disse que iria ser fácil aqui, trabalhando. Eu só sei que eu fiquei umas meia hora falando com esse rapaz. Eu acabei ganhando um curso na Wizard e na Fisk, né? Fiquei quase 3 anos assim, pela cara de pau mesmo que eu tenho, né? Que legal, cara. Que legal. Que legal. A gente... isso aí retrata bem o que eu te falei na palestra. Show your better self. Mostra o que você tem de melhor. Que as pessoas... Alguém vai reconhecer o trabalho que você faz. E aí a recompensa vem. Eu lembro da primeira vez que eu tive, e não tem muito tempo, que eu tive exposto a uma situação onde eu pude... Porque no caso do inglês já tem muito tempo que eu pratico inglês, então tem algumas coisas que eu não lembro. Eu não lembro da minha emoção de falar inglês pela primeira vez com alguém. Não lembro, com estrangeiro. Mas alemão eu tenho. Foi recente. Quando eu entrei no mercado na Alemanha e eu perguntei onde é que eu posso achar açúcar? Aí o cara olhou assim para minha... O atendente olhou para minha cara assim. Kommen Sie mit. Me levou no corredor e me mostrou onde tinha açúcar. A lágrima veio aqui, velho. Então, essa sensação de você estar ali progredindo nossa, é impagável. E sempre tente arriscar. O máximo que você puder, tente arriscar. O máximo que vai acontecer é você errar. Se você tiver com a pessoa legal, ela vai te dizer como acertar da próxima vez. Eu queria tirar aproveitar um tempo, na verdade, para fazer dar uma resposta aqui para uma moça que perguntou sobre o ensino de crianças de 9 anos, mas nossa, velho, não consegui encontrar aqui. Eu achei aqui. Como é incentivar uma criança de 9 anos saindo do processo de alfabetização na área do inglês? Sabemos que ainda gera dúvidas na escrita e algumas palavras, como no caso do fonemas e letras. Uhum, é uma boa pergunta. Eu espero, minha querida, que você ainda esteja aqui. Xna Oliveira. Quer abrir o microfone? Se ela estiver aqui, pode abrir o microfone aí para... Eu vi a pergunta dela subindo umas 3 vezes no 9. Não, deixa eu tentar responder aqui. Bom, espero que, se ela não esteja, que ela assista a gravação depois, mas, enfim. Estou. Maravilha! Eu fico muito feliz que ainda esteja aqui, Xna. Qual é a minha concepção em relação a isso? Eu acho que a gente tem que partir de estimular as crianças com o que elas gostam. Porque você estimula a motivação do adulto, ao menos de uma forma bem geral, né? Está muito ligado com alguma recompensa, e geralmente essa recompensa é relacionada a trabalho, é relacionada a viagem, relacionada à independência de alguma forma. A criança não vê desse jeito, né? Eu acredito que o melhor estímulo que a gente pode dar para uma criança é ensinar ou estimular que ela aprenda por meio de coisas que ela gosta de fazer. Né? Por isso que eu sempre falo que o videogame, para mim, foi a melhor escola que eu tive, porque nessa época, enquanto eu era um aluno de média 5, 6 na escola, também por causa do TDAH, minhas notas nunca foram muito boas, mas quando eu precisava, sei lá, passar em alguma parte do jogo que tinha inglês, eu conseguia me virar muito bem, né? Na medida do possível. Mas, então, é isso que eu acredito. Eu acredito que você precisa motivar dentro do que a criança gosta. Então, se ela gosta de assistir um desenho tal,
incentive ela a assistir, talvez, no YouTube, um episódio daquele desenho em inglês e tudo mais. Não, exatamente. Eu tenho uma menina de 9 anos, e aí eu coloquei ela no curso, né, do inglês, e eu percebo, assim, a facilidade dela, e aí eu vejo vejo a separação entre o português e o inglês. Eu percebo que ela tem uma facilidade, porque, assim, há muitas regrinhas, né, no português, e aí parece, para mim, eu não dou conta, né, do inglês. Eu acho lindo, mas eu não consigo. E aí eu fico, assim, de boca aberta, admirando a facilidade que ela tem. E já no português, com essas questões de regrinha, eu vejo que ela peca, sabe? E aí ela é apaixonada. Então, ela começa a escrever, ver os vídeos, uns vídeos de incentivos. E aí eu fico assim, porque eu não tenho habilidade no inglês. E ela está no 4º ano. E aí gera essa confusão da escrita, por exemplo, né? Na questão dos fonemas e das letras. Aí eu fico assim, falei, nossa, que eu vou perguntar, porque é uma dúvida minha quanto na motivação e também na aprendizagem. Vou falar aqui com o professor, porque ele vê que pode até me incentivar também, né? Eu sempre parto dessa ideia que a motivação e o contexto são pontos cruciais para o aprendizado, né? Quando você se sente motivado, o aprendizado acontece. Quando o contexto é claro, o aprendizado acontece mais fácil ainda. Inclusive, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente planeja as nossas aulas. Quando a gente, tem uma diferença muito grande no meu eu profissional antes do Celta e depois do Celta. Porque antes do Celta, se eu fosse fazer uma aula de presente perfeito, era assim, hoje a gente vai ver o presente perfeito. Então, pense que, começando a aula desse jeito, os alunos não engajavam de forma alguma, não tinha motivação, não tinha interesse, consequentemente, não tinha aprendizado, o aprendizado era muito fraco. Hoje, eu sempre tento deixar um contexto muito claro para os meus alunos e sempre tento trazer algo que eles gostem para que a motivação esteja presente. Consequentemente, o aprendizado também ocorra. Espero que eu tenha ajudado, né? É verdade. Não, demais. E assim, o que nós deparamos? Que nas escolas públicas, o inglês, ele é visto como uma matéria qualquer, né? Eu estou falando da minha realidade, tá? Uhum. Então, assim, no ensino inicial, das séries iniciais, eles não têm o inglês. Então, vai a partir do 6º ano, que inclusive tem na BNCC, né? A partir do 6º ano. Então, quando a criança chega lá, depara com uma matéria que tem a confusão do português e do inglês. Então, motivação, acho que é tudo, né? Como você acabou de falar. Isso. Né? E, assim, justamente por isso. E também encontrar um professor que joga para cima e sabe trabalhar com valorizando a língua inglesa, né? Não como você falou, não vou ganhar nada, mas assim, eu tenho que aprender, eu tenho que ser fluente. Com certeza, com certeza. Eu penso que onde a gente... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era mais novo, como eu falei, eu gosto de heavy metal e tudo mais. Quando eu era mais novo, eu tinha uma banda de metal. E acho que um dos principais uma das principais razões que me fizeram aprender inglês é porque eu sabia que ia ser muito difícil a minha banda ter alguma projeção estando no interior da Bahia, tocando heavy metal. Mas eu sabia que se um dia isso acontecesse, eu queria estar pronto para gerenciar o que fosse preciso com o inglês. Então, por muitos anos, o que me motivou a estar sempre melhorando meu inglês foi a minha banda. No fim das contas, a banda não deu certo. A gente não tocou nem na cidade... Não, tocamos. A gente tocou na cidade próxima, assim, no máximo. Mas, veja, houve um benefício disso, né? A banda pode não ter dado certo, mas essa motivação de estar preparado para quando as turnês mundiais
acontecessem, eu estar pronto para conseguir falar. Não aconteceram, mas eu fiquei pronto para conseguir falar. Aprendeu, né? Uhum. Temos mais alguma pergunta? Eu posso? Pode. Deve. Olá, Olá, tudo bem? professor, tudo bem? A tua trajetória é parecida com a minha, só que eu morava em Paulista, Pernambuco. Legal, cara. Me conta um pouco como é que foi a tua trajetória. Mas, assim, eu queria te perguntar só uma coisa a respeito da Global Scale of English. Se você acha interessante quando os cursos adotam como parâmetro, né, essa Global Scale of English para os materiais e até para vender o curso também, né? Quando você fala Global Scale of English, você fala de Common European Framework of Reference? Isso, como se fosse uma Common European Framework. Tá, olha só, eu acredito, na verdade, é algo que, para mim, é bastante sólido. A importância de você ter uma referência dessa, principalmente em escala global. Porque o que acontece é que hoje a gente tem muitos cursos aqui no Brasil que vendem o nível intermediário como nível avançado. Eu não vejo necessariamente isso ser um problema, o curso terminar no nível intermediário, principalmente o nível intermediário que os europeus, e os americanos, e os australianos, enfim, têm como intermediário. Não vejo isso como problema, porque a comunicação, você já consegue fazer, às vezes, uma viagem, alguma coisa assim, e se comunicar muito bem no nível B1. Já consegue se comunicar no B2. C1 e C2 é nível, assim, é nível proficiente que, às vezes, nem nativo alcança. O nativo, para alcançar o nível C1 ou C2, ele precisa estar muito envolvido com estudo acadêmico e tudo mais. Então, nem todos os nativos escrevem, falam, escutam e leem em nível C1 ou C2. Eu conheço pessoas nativas que, quando botam assim, a minha escrita é a dela, a minha escrita é mais organizada, né? Porque eu tive estudo mais formal e tal. Mas, enfim, então eu acredito que o problema disso é que gera uma perspectiva e talvez uma ansiedade errada nos alunos, né? Porque os alunos acreditam que estão no nível... E até uma nível... expectativa no aluno, né? Porque, assim, se o curso vendeu lá que, de acordo com o European Framework, o Common European Framework lá, ou a Global Scale of English, tá lá que ele é um C1, aí ele vai tentar um teste de proficiência lá, que o nível é C1 ou um menor, então ele tem essa obrigação com ele mesmo de passar naquele teste, né? Ou então ele vai achar que o investimento dele todo de anos foi perdido. Isso. Então, eu acredito que não há problema em um aluno, em uma escola, vender o curso, terminar um curso no nível intermediário, no nível B1, no nível B2. Não vejo problema nisso. Mas eu acho que seria professor, interessante, muito obrigado, viu? Né, eles deixarem o jogo claro. Então, eu que agradeço a pergunta. Não, eu estou te perguntando porque realmente os cursos de inglês, eu estou morando no Rio Grande do Sul há 6 anos já, e eles se aproveitam disso para vender também, né? Para dizer assim que eles têm uma referência, eles têm um parâmetro. A metodologia deles não partir do zero. Né? Eles têm ali um parâmetro que é de nível internacional. Então, é uma coisa mais para o aluno e abre mais assim aquele apetite, né? Eu acho que para aprender naquela escola específica. Mas muito obrigado pela tua explicação e parabéns pela trajetória, viu? Não, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a pergunta. Mais alguém? Oi, professor, boa noite. Gostaria de saber a sua opinião sobre intercâmbio na adolescência, questão de relação ao tempo de duração, os países, se você tem essa informação. Essa questão de intercâmbio é muito vasta e muito pessoal. Veja, quando eu fui estudar fora pela primeira vez, não foi necessariamente um intercâmbio, eu fui passar 3 semanas fora. Foi justamente depois que eu terminei o ensino médio.
Eu morei, de fato, no Reino Unido há 2 anos. E intercâmbio na adolescência eu sempre acho fantástico. O que eu vejo, isso é uma percepção minha, não tem estudo, não tem nada. Realmente o que eu observo é que, bom, alguns alunos têm a possibilidade financeira de estudar fora e muitas das vezes eles jogam essa oportunidade fora porque aquela pressão da sociedade de terminar a escola e aí já entrar no nível superior e terminar o nível superior alguns anos depois ganhando 20 mil por mês. Eu penso que um adolescente, quando ele tem essas oportunidades, seria legal que ele pudesse abraçar, para que ele conhecesse melhor, não só o mundo, mas a si mesmo. Porque quando a gente vai numa viagem dessa, principalmente sozinho, é o momento que a gente se conhece, que a gente começa a se conhecer em níveis que a gente achava que conhecia, mas de fato não conhece. Em relação a destinos, eu sou meio suspeito para falar, porque eu tenho uma relação de amor muito grande com a Inglaterra, né? Então, mas a Inglaterra, assim, é muito caro para a realidade do brasileiro. A gente está falando de Libra, né? Então, acho que tem muitos outros destinos, como a Irlanda, quando a gente pensa para quem já está terminando a adolescência, entrando na fase adulta, ou Estados Unidos para fazer o high school, Canadá. Né? Isso a gente pensando em países que têm inglês como língua oficial, né? Ou como língua, tipo o Canadá, que é bilíngue, mas o inglês faz parte, né, das línguas principais do Canadá. Mas é algo que eu não expando muito, porque eu acredito nisso, que depende muito da realidade e dos objetivos, dos sonhos, das motivações de cada um. Eu queria deixar uma dica aqui para quem é do Pernambuco. Boa noite, eu sou o Vitor da organização. Uma dica para quem mora aqui no Pernambuco é que as escolas públicas estaduais do Pernambuco, elas têm um projeto chamado Projeto Ganha o Mundo. Esse projeto, ele iniciativa financeiramente a viagem de estudantes do 2º ano do ensino médio. Agora não, porque a gente está em quarentena, certo? Mas existe essa possibilidade. Então tem viagem tanto para a América Latina quanto para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Então, se você tem alguém aqui no Pernambuco que estuda na escola estadual, procure esse projeto, que ele é bem bacana. Maravilha, não sabia desse projeto. Seria legal se a gente conseguisse expandir esse projeto. É interessante dizer, viu, Vitor? O Vitor comentou sobre o projeto, é interessante dizer que não tem... Cara, assim, eu não vejo desses projetos sendo desenvolvidos em outras partes do Brasil, não, viu? Não, também só não. Em Pernambuco. Eu ensinei nesse projeto em 2000 e cacetada, mas só vi em Pernambuco sendo desenvolvido um projeto assim, onde o aluno tem a oportunidade de fazer um intercâmbio de graça, ganhar um laptop para conversar com a família, avião fretado pelo governo do estado, pelo menos na época de Eduardo Campos, né? Eu viajei com ele, com esse programa. Eu fui para Nova Zelândia, foi uma experiência riquíssima. Então, é a dica muito válida de Vitor. Cara, que legal. Seria muito legal se houvesse, né? Se houvesse expansão desse programa para outros estados. Eu realmente aqui na Bahia, eu não conheço nada igual. Mais alguma pergunta para o professor? Perguntem. Aproveita que é de graça. Temos mais 7 minutos. Bom, ninguém se manifestou. Professor Felipe, thanks a lot for the delightful evening. Thank you very much. It was fantastic. I had a blast. And, well, feel free to invite me again whenever you want. Of course, we will. Até mais, gente. Muito obrigada a todos que compareceram. A lista de frequência já passou, certo? E até breve, professor Felipe. Bye. Até breve, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Bye, bye.